Meu amigo, parece que a grande mídia brasileira já aceitou o fato de que Javier Milei é um componente político muito importante para o Brasil de 2026. Pois é, eles já estão projetando a influência do modelo Milei de governar aqui no Brasil para as próximas eleições, até porque nós estamos vivendo aqui um contraponto, um governo totalmente expansionista que gasta pra um caramba, tem aumentado o endividamento público e tem enfiado o pé na jaca mesmo. Já falou que o negócio é fazer dívida, dívida, gasto é vida. E aí nós vamos ter um componente inflacionário que, ao que tudo indica, vai se agravar no decorrer deste ano e no ano que vem também. E vai ser um tópico muito importante para as próximas eleições, com risco de comparação, risco para a esquerda brasileira, é claro, de comparação com os resultados que acontecem lá na Argentina. O pessoal fala aqui, né, no site da Folha, eu falei que é o Globo, mas é a Folha, né? No site da Folha, que o Milei tomou um tombo nas pesquisas, o que não se mostra realidade. O cara tá com uma popularidade muito alta ainda, mas está incomodando a esquerda brasileira. Olha só, o Haddad teve que falar publicamente: não faz sentido aplicar o remédio do Milei aqui no Brasil. Pois é, o cara teve que vir falar que não dá para adotar, não faz sentido adotar o método do Milei. Não falou que é errado nem nada, só falou que o Brasil isso não se aplicaria. Pois é, o cara tá com medo de fato, até porque temos mais um resultado positivo da Argentina. O consumo fechou o primeiro bimestre deste ano de 2025 em alta, pela primeira vez. E aí coloca em xeque todo mundo que às vezes até aparece aqui falando nos comentários: ah, mas a renda tá caindo, a pobreza tá aumentando. Não obstante o fato de eu mostrar sempre números provando o contrário. Mais um número aqui, como que a renda está caindo, a pobreza está aumentando, se o consumo cresceu, voltou a crescer. Sim, tem muita coisa a ser feita na Argentina ainda, está longe de ter uma economia saudável, bonita, funcional, é um caminho de longo prazo e o argentino tem que confiar nessa proposta para, nas próximas eleições, a desse ano e também eleições presidenciais, manter, apostar nesse modelo de governo que é vitorioso no longo prazo. É uma aposta de fato e os argentinos fizeram isso. E olha, meu amigo, muitos brasileiros estão dispostos também a seguir esses passos. Vamos conversar sobre isso depois de 2 minutos e meio de introdução, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois é, Javier Milei inspira a direita brasileira para 2026, diz o pessoal da Folha de São Paulo, né? Eles colocam aqui um problema sério, que é o seguinte, que um sucesso econômico e político do Milei, a gente não tem certeza ainda disso. A coisa se desenha no horizonte, vitórias foram conseguidas, mas o sucesso mesmo só vai ser mensurado no final do governo dele, quando os números estiverem mais bem consolidados. É claro que um crescimento econômico como previsto para esse ano na Argentina vai ser uma baita vitória. 5% de crescimento. Olha como que o Milei vai chegar fortalecido no ano que vem se isso acontecer, e principalmente como esse modelo Milei vai ser importado pelo Brasil. Vamos comparar, né, aqui. Com o Lula, o Brasil vai crescer 1,6%, 1,8% em 2025. Com o Milei, a Argentina cresceu 5%. É uma comparação que se torna, assim, cruel até, né? É até covardia comparar uma coisa com a outra. Então, ainda é preciso provar, no longo prazo, o sucesso econômico da Argentina e o sucesso político também. Porque o cara tem ali uma popularidade alta ainda. Falaram que teve em março, né, o primeiro tombo nas pesquisas. Não. Com base em tudo que o Javier Milei fez, nos sacrifícios que estão sendo promovidos, corte de gastos, a economia caindo bastante, trimestres seguidos, desemprego aumentando e tudo mais, é um milagre a popularidade dele estar alta ainda, estar elevada ainda, o que demonstra a confiança que o povo tem nesse modelo de governo. O povo argentino já passou por reformas antes também, que foram muito bem sucedidas. O povo argentino confia de fato, sabe que é possível realizar esse tipo de coisa. Então o pessoal tá com uma paciência boa, o governo Milei tem 1 ano e 3 meses já. O povo argentino continua apoiando majoritariamente o governo. Ah, mas tem o protesto lá dos aposentados, né? Aqueles aposentados com 20, 25 anos. O pessoal aposenta jovem lá
na Argentina, não é? Mas enfim, a mídia brasileira está fazendo a festa com essa história. Então tem aqui uma lista de sucessos econômicos do Milei. O sucesso político vai depender das eleições desse ano, que ainda são uma incógnita, mas o Milei tem tudo para sair vitorioso delas. Enfim, olha só. Milei zerou o déficit do governo, inclusive o gasto com os juros, pagando os juros da dívida, coisa que o Brasil acho que nunca fez em sua história. A despesa caiu praticamente aqui 4,5 pontos percentuais sobre o PIB de 2023 para 2024, equivalente no Brasil, por exemplo, a você cortar metade do gasto com a Previdência Social, né, ou 3 anos de Bolsa Família, do Bolsa Família inflacionado do Lula. O gasto do governo caiu 27% em termos reais, né? Então, a despesa com previdência e assistência social diminuiu 15%. Então, olha só, corte em aposentadorias, pensões, programas assistencialistas de 15% e o Milei ainda tem popularidade alta. Você imagina isso acontecendo aqui no Brasil? Pois é, né? Gasto com servidor público caiu 22%, com 13% de demissão de funcionários públicos, 76% a menos de gastos com obras públicas, com PAC, com coisas nesse sentido aí. E os salários do setor privado já começaram a subir, que é uma coisa muito importante do ponto de vista da capacidade de poder aquisitivo mesmo da população. Grandes vitórias, sem sombra de dúvida. E aí nós temos mais um cenário importante e interessante aqui, que é a retomada do consumo na Argentina. O primeiro bimestre aqui, janeiro e fevereiro, se manteve aí com uma alta, aliás, registrou uma alta no consumo dos argentinos, que é uma alta assim, ok, né? 3,1%, que não é nenhuma explosão gigantesca, mas é um resultado muito positivo de fato, né? Tudo bem que a referência do ano passado foi muito baixa, ou seja, é apenas uma retomada do que foi perdido, assim como o crescimento deste ano no PIB geral da Argentina talvez seja apenas uma retomada do que caiu na economia nos últimos anos, não seja um crescimento no longo prazo, mas é um resultado muito positivo. Isso aqui é importante e são 2 meses consecutivos, não é apenas o somatório do bimestre. Janeiro teve uma alta, fevereiro teve uma alta também. Isso é muito importante de maneira geral, né? Inclusive aqui tem vários pontos aí que tiveram um incremento de maneira geral nas suas vendas aqui. Então, teve um crescimento aqui de 0,3% no mês de janeiro, depois houve um aumento também para fevereiro. Claro, volto a dizer, reverte apenas um pouco da queda do ano passado, mas é um sinal positivo sem sombra de dúvidas, né? Vários setores aqui, né? Automóveis, recreação e cultura, habitação e vestuário. Olha que coisa interessante. São áreas aqui, tudo bem, mais ligadas a uma classe média. Ainda não atinge a classe mais baixa, provavelmente, né? Que seria aí a questão da cesta básica. Parece que houve uma queda aqui na cesta básica, né? A venda aqui em alguns dias de fevereiro houve queda, né? Não quer dizer que foi o mês todo ainda. Só que a recuperação nesse setor vai demorar um pouco mais. Agora, itens com valor agregado maior, automóveis, né? Recreação e cultura é algo tipicamente supérfluo. Habitação e vestuário pode esperar um pouco mais também. São itens para quem tem um poder aquisitivo maior. Isso está demonstrando uma alta considerável. Vitória em cima de vitória, algo que com certeza vai respingar na política do Brasil na medida em que nós vamos vendo a economia brasileira dando sinais de cansaço. A inflação brasileira tá aí, bateu 1,31% em janeiro. A inflação da Argentina deu 2, alguma coisa, consideravelmente superior, mas daqui a pouco, pelo andar da carruagem, a gente vai empatar com os argentinos. O PIB brasileiro vai crescer muito menos percentualmente e nós teremos um acréscimo da dívida pública. Isso é evidente para todo mundo, ainda que seja apenas no resultado nominal, ainda que com superávit primário. Não vai acontecer, você sabe que não vai acontecer, mas mesmo se acontecesse, a dívida pública no Brasil com uma taxa de juros de quase 15%, uma taxa real muito maior do que tem na Argentina hoje, essa taxa obriga o serviço da dívida a ser muito alto. Vai subir R$1 trilhão. Então, é claro que isso vai ter impacto nas eleições do ano que vem, a ponto do Fernando Haddad
ter falado quinta-feira agora que a situação na Argentina é muito diferente da situação do Brasil, estamos em outra pegada, em outro ambiente, então, né, realmente não dá para comparar os dois países, não tem que se adotar o modelo do Javier Milei aqui. Então a gente percebe claramente que o pessoal da mídia, do mundo político esquerdista, tá todo mundo muito preocupado com a chance do modelo Javier Milei ser replicado aqui no Brasil. E eu te falo, qualquer candidato de direita com algum renome, com algum capital político já estabelecido que adotar esse discurso vai se dar muito bem no ano que vem. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.